Retomando para a gente terminar os trabalhos do dia, porque vocês sabem que trabalho no capitalismo é dinheiro, portanto temos que fazer valer a nossa vinda até aqui, né? Os nossos passes de metrô, os nossos busões, correto? Aliás, vocês pagaram com vida, vocês sabem disso, né? Dinheiro é tempo de vida. Triste, eu sei, mas tem que ser dito, para a gente saber valorizar as nossas experiências. Quando você vai num date errado, dói no coração, porque foi tempo de vida gasto. Né? Cada dinheiro ali no cartão de crédito é tempo de vida gasto. Vamos lá. Crise da modernidade. O projeto da modernidade julgava ser possível desenvolvimento harmonioso da regulação e da emancipação e racionalização completa da vida individual e coletiva. Essa é uma perspectiva que o Boaventura trata, certo? Da ideia de que as revoluções burguesas, que foram processos revolucionários, quando a gente entende que revolução significa rompimento com o modo de produção e instauração de um novo modo de produção, com novas relações sociais, com uma nova sociabilidade decorrente, é claro que as revoluções burguesas são de fato revoluções. Elas acabaram com o antigo regime e instituíram uma nova ordem social. Uma ordem social pautada nos princípios que vocês conhecem. Liberdade, igualdade e fraternidade. Só esqueceram de dizer propriedade, mas está aí embutido, tá? A perspectiva é essa. Então vejam que o ideal dos direitos humanos, inclusive a ideia de divisão nas gerações ou dimensões, ele carrega não uma bandeira proletária, mas uma bandeira burguesa. Os direitos humanos são construções que advêm das revoluções burguesas. E essas revoluções burguesas prometeram o quê? A construção de uma sociedade que houvesse progresso, em que a vida melhorasse para todos, em que a racionalidade, ou seja, o pensamento científico cartesiano, seria, digamos, a lógica societária. Todos nós viveríamos no Éden, teríamos progresso científico e seríamos seres racionais que compartilharíamos relações iguais pautadas na liberdade. Essa era a promessa. Liberdade plena, igualdade e fraternidade entre as pessoas. E para isso eu dividi a modernidade em dois pilares. O pilar da regulação e o pilar da emancipação. No pilar da regulação, 3 princípios. O Estado, trazendo a questão da soberania e da lógica vertical. Daqui vem também aquela perspectiva dos direitos humanos verticalmente considerados, que é a relação do cidadão com o Estado e do Estado com o cidadão. A perspectiva do mercado, em que haveria obrigação horizontal, e aqui as relações seriam individualistas e antagônicas. No mercado, quem prevalece é o indivíduo, e a ideia de que o indivíduo age sempre naquilo que é melhor para o seu interesse. Mas eu teria como maneira de compensar essa perspectiva individualista, o pilar da comunidade, em que haveria solidariedade horizontal. Em diferentes espectros da vida, não estaria pautado pela ideia de obrigação individualista e antagônica, mas sim uma solidariedade horizontal como forma de atuação. E o pilar da emancipação se traria com 3 lógicas de autonomia racional. A expressão das artes, a racionalidade cognitiva e instrumental da ciência, que produziria progressos para todos, e a racionalidade prática da ética e do direito. Tudo isso produziria a promessa da modernidade de desenvolvimento, de progresso e de justiça. Qual é o problema que Boaventura identifica? O problema é que essa promessa da modernidade nunca se concretizou. Porque, em verdade, tanto a racionalidade cognitiva e instrumental quanto o princípio do mercado colonizaram os outros princípios e as outras lógicas. E o que eu tenho hoje, portanto, é o mercado pautado por uma perspectiva racional tecnocrática, em que eu interdito as outras formas de emancipação e que eu colonizo as ideias de Estado e de comunidade. Portanto, quem comanda é o mercado e comanda a partir de uma lógica cognitiva, instrumental, racional. A única racionalidade possível é a científica. O único conhecimento aceitável é o conhecimento oficial e científico. Tudo que está fora disso tem a conotação do exótico, mas jamais é tratado em critérios de equiparação, em ideias de igualdade. As artes têm sua importância, mas inclusive a forma de análise das artes perpassa uma lógica racionalidade. A arte tem que ser bela, a arte tem que ser aprazível
Isso nada mais é do que a colonização da ideia da racionalidade das artes, que é a livre expressão de subjetividade, inclusive a arte como potencial de provocação, de reflexão crítica, de incômodo, pelo paradigma da racionalidade das ciências, em que eu só quantifico, eu só tenho um paradigma importante, que é o da eficiência. A eficiência e o progresso. A ideia de quanto vale, quanto custa. Ok? Bom, a partir dessa ideia da crise da modernidade, Boaventura traduz uma ideia de transição paradigmática, em que, para realizar essa transição, eu vou buscar novas formas de sociabilidade. Só que essa não é uma transição ruptural, em que eu vou ter a ruptura definitiva com essa crise. Na verdade, eu vou buscar soluções e alternativas em meio a esse contexto. E ele promove isso através tanto da sociologia das ausências quanto da sociologia das emergências. Significa um olhar para o passado e um olhar para o presente. Na sociologia das ausências, eu vou buscar as experiências históricas, as vivências, os aspectos culturais que foram desperdiçados por essa racionalidade cognitiva e instrumental, que é incapaz de identificar outras formas de saber, de ser e de estar no mundo. E pela sociabilidade das emergências, eu vou interrogar o presente. Quais são, atualmente, práticas que se apresentam como contra-hegemônicas, práticas que promovem outras racionalidades, práticas que promovem se desviar dessa ideia do mercado e da racionalidade científica do progresso? A partir disso, eu preciso trabalhar com uma ideia de tradução. Identificadas as experiências históricas ou do presente, eu preciso indagar qual o verdadeiro potencial emancipatório de cada uma delas. Esse processo de tradução significa perceber se há possibilidade de universalização daquela experiência a partir do respeito às particularidades. Se aquela experiência que é tão emancipatória em determinado contexto, se ela for levada a outro, se ela preserva essa capacidade de emancipação. Esse trabalho de tradução é um trabalho tanto teórico quanto prático. Ou seja, eu vou colocar essas experiências, estudá-las e também submetê-las à crítica da prática. E esse trabalho aqui também é um trabalho militante, que significa a ousadia de experimentar outras formas de visualizar coisas, experimentar outros catálogos de valores e verificar que os seres humanos não são forminhas pré-moldadas, que eles se relacionam e se estabelecem e têm subjetividades diferentes. Bom, aqui existe já uma perspectiva de conflito, que é essa globalização alternativa, pautada nessas experiências resgatadas, em que existe o princípio da igualdade, mas permeado, balanceado, contaminado pelo respeito às diferenças. Enquanto eu tenho do outro lado a globalização neoliberal, que é uma globalização pautada pelo critério de padronização. Aquilo que não cabe na minha caixa, aquilo que não cabe no meu estreito olhar sobre a realidade, deve ser negado, subjugado, reprimido, esquecido, deixado para trás. Esses dois processos de globalização estão em conflitos. E não é um conflito só de grandes proporções, estão em conflito no nosso cotidiano. Todas as vezes em que eu olho para aquilo que é diferente de mim e traduzo aquilo numa lógica de valores de pior ou melhor, eu estou aplicando essa perspectiva. A perspectiva da globalização neoliberal, que existe um padrão, que diante desse padrão eu vou comparar todas as experiências históricas, todas as culturas. Estabelecer o padrão é dizer que existe um jeito certo, existe um jeito natural, existe um padrão de valores, um catálogo de valores, um padrão de conduta. E tudo aquilo que se desviar é ameaçador. Tudo aquilo que se desviar pode representar uma ameaça à ordem como instituída. Por isso que para o Boaventura, a ideia do direito de igualdade não perpassa só a igualização. Todos temos direitos de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Então, quando a nossa diferença é utilizada como critério de discriminação, como critério de preconceito, eu invoco o princípio da igualdade. Só que, para além disso,
temos também o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, promover a igualdade de acesso a oportunidades, promover a igualdade de tratamento, não significa promover a padronização das formas de ser e estar no mundo. As pessoas têm que ser igualadas respeitando-se as suas diferenças, respeitando-se a sua subjetividade, respeitando a sua história de vida. Eu não preciso me desfazer da pessoa que eu me construí para ser tratada de forma igual. Nem todo mundo tem que vestir a máscara do homem branco, heterossexual, cristão para ser tratado de forma igual. Essa máscara não só não deve ser vestida, como não pode ser vestida pela maioria das populações do mundo. Então a igualdade, ela só existe para o paradigma dos direitos humanos enquanto concepção crítica quando ela preserva as diferenças, quando ela preserva as diferentes formas, a pluralidade da experiência humana na Terra. Beleza? Bom, e como é que o direito é lido nisso? Para Boaventura, o conceito de direito tem 3 bases fundamentais. Primeiro, ele é um mosaico de retórica. Direito sem argumentação não existe. Toda construção doutrinária, jurisprudencial, teórica, que visa embasar os dispositivos normativos, tem a força da retórica. Tem o apelo ao convencimento. A ideia de trazer a perspectiva de que aquilo posto é o correto, é o certo, é o escolhido. Só que essa retórica esvaziada de sanção não pode ser concebida como direito na modernidade. Então, a ameaça de sanção, ou seja, a violência, é algo inerente ao direito. Eu tenho algo posto e eu procuro trabalhar retoricamente que aquilo posto é a melhor opção dentre as opções. Você pode se convencer ou não, mas a obrigatoriedade existe independentemente do seu reconhecimento, do seu consenso. Porque se ela não existir, você pode vir a estar submetido à sanção estatal. Então, direito não é só legalidade. Direito também é busca pela construção da legitimidade. A ideia de que o Estado coloca algo na lei e despreocupa-se se aquilo é entendido como bom ou ruim pela população é uma ideia falsa. O Estado busca construir horizontes de legitimidade para os seus dispositivos legais. E isso perpassa diferentes esferas de convencimento, inclusive a esfera jornalística. Vamos dar um exemplo agora. Reforma trabalhista foi tratada como pelos grandes meios de comunicação? Se ao Estado não interessasse a esfera retórica, bastaria fazer o quê? Aprovar a reforma trabalhista, empurrá-la e pronto. Aqueles que não se adequassem estariam submetidos à ameaça pela sanção estatal. Mas o Estado não faz isso. O Estado busca construir argumentos retóricos que apele para a aceitação daquele proposto. E mais do que isso, a esfera da burocracia também tem muita importância na construção da legitimidade, que é a ideia lumaniana, inclusive, de equalização pelo procedimento. Da ideia de que os procedimentos afetos a todas as pessoas preservam o princípio da igualdade. Todos são tratados da mesma forma. O processo é kafkaniano, mas todo mundo tem que enfrentá-lo da mesma forma. Os procedimentos garantem a áurea de legitimidade, a áurea de neutralidade do direito. Todas as pessoas serão submetidas aos mesmos procedimentos. Então a ideia de equalização das formas e de discursos retóricos buscam trazer a legitimidade que só a legalidade imposta não consegue alcançar. A legalidade imposta e principalmente impostas exclusivamente pela violência tem capacidade de engendrar muitos conflitos sociais. E o que o direito não gosta é conflituosidade. O que o direito não tolera é a divergência. O que o direito se mata para sufocar é a ideia do conflito. Portanto, o que o direito busca é harmonização social. Essa perspectiva que você aprendeu desde o primeiro ano de direito, ela não é mentira. O problema é que o seu professor dizia que a harmonização social era o quê? Bem comum.
que é essa expressão maravilhosa que não quer dizer nada. Né? O direito preza pelo bem comum. Bem comum de quem, amigo? Não, o bem comum de todos. Mas se existe gente que tem e gente que não tem, como é que uma coisa pode preservar as duas? Fato é, o direito odeia o conflito. O direito odeia a permanência da conflituosidade. E a ameaça de sanção serve a isso, a colocar um ponto final no conflito, independentemente da ideia de justiça. A ideia é que o processo tem um fim. Portanto, esse mosaico aqui é fundamental, inclusive numa perspectiva democrática. A ideia de que a sentença judicial deve vir acompanhada de motivação é isso. A ideia de que você vai debater os fundamentos da decisão para tentar modificá-la perpassa isso. A legalidade não é um jogo de somatória matemática. Tem toda uma construção retórica e argumentativa que busca dar legitimidade àquela construção. Não é à toa que as tais das teorias pós-positivistas, teoria da argumentação, o Roberto Alexi, e eu não vou falar Robert Alexi, porque a gente nunca fala o nome certo dessas criaturas, então eu prefiro já colocar no português, né? Roberto Alexi e o Ronaldo do Working. Vai ficar tudo certo, pelo menos eu sei falar. A gente nunca sabe. O Robert Alexi é alemão. Eu vou falar como é que é o alemão. Eu não sei como fala. Aí a gente americaniza tudo. Então bota no português que dá mais certo. Essas ideias de argumentação, convencimento do auditório, esse resgate da retórica, nada mais é do que isso. Não há nada de mais velho do pós-positivismo do que isso. A gente está voltando à perspectiva de construção da legitimidade pela capacidade de argumentação. O direito é um jogo de palavras. Engraçado que nesse jogo de palavras é sempre a mesma galera que se ferra. A gente muda as palavras, torna elas mais bonitas, mas as vítimas do sistema mundo continuam sendo as mesmas. Bom, continuando. Há, nessa perspectiva do Boaventura, uma contradição insuperável no direito. Porque o direito, o princípio da legalidade, surge como um limite à arbitrariedade. Como uma ideia de paralisar a tirania. Isso é o princípio da legalidade. O Estado de Direito é o quê? É a ideia de que o soberano não pode tudo. De que a vida dos súditos não está na mão do soberano. Existe um código mínimo de valores que devem ser respeitados. Só que, ao mesmo tempo que ele tem esse caráter emancipatório de vencer a tirania, o direito tem uma função regulatória. Portanto, o direito serve à preservação dos status quo. O direito serve à permanência das coisas como instituídas. Só que esse caráter contraditório é o que possibilita o uso do direito, ora como instrumento de repressão, de violência, de opressão, ora como instrumento para a busca da emancipação, da liberdade, da igualdade. Então aqui a gente entra na perspectiva de que o direito não é. O direito não tem uma natureza. Nessa perspectiva do Boaventura, ele é sendo. Aquilo que nós fazemos no manejo do instrumental jurídico é o que determina o seu uso como função de emancipação ou como função de regulação e repressão. Tudo bem? E aqui, pessoal, algo que vocês farão no seu cotidiano como defensoras e defensores: o uso alternativo do direito. De novo, o direito não se presta a realizar processos de emancipação das maiorias marginalizadas. Mas isso não significa que não haja lacunas, não haja positividade suficiente para que você torçam e utilize-o para esse fim. Infelizmente, é uma batalha inglória, porque a maioria das instituições do Poder Judiciário não estão propensas a esse tipo de realização. Na verdade, no Brasil, a gente tem que dizer que sequer a escola da exegese a gente alcançou. Quando a gente encontra um juiz legalista ou um promotor legalista, é para glorificar de pé. Porque a questão da moralidade no direito, a perspectiva de criação de heróis, a entendimento pessoalizado, a interpretação sem nenhum fundamento, sem nenhum lastro na doutrina ou na jurisprudência, tem se tornado algo cotidiano. Então aquele princípio, aquela miragem fantasmagórica mais liberal chamada segurança jurídica, é algo que absolutamente inexiste no Brasil.
Então, vejam, eu não estou tratando de nada que seja revolucionário. Eu estou falando da perspectiva mais liberal possível do ordenamento jurídico. Segurança jurídica, esse fantasma que te persegue desde o primeiro ano. Sequer segurança jurídica quanto à certeza da decisão eu consigo ter. Porque o mesmo processo, dentro do mesmo fórum, se ele cair em varas diferentes, ele tem entendimentos diferentes. Ainda que haja repercussão geral do STF. Caguei para a repercussão geral. É o que na maioria das vezes acontece. Tudo bem? Então a ideia de trancafiar o processo, esse novo processo civil, que tem os precedentes, que tem... Qual a repercussão prática disso? No que ele tem conseguido? Se você parar para pensar, o que esse novo Código de Processo Civil, aqui eu serei execrado em muitas situações, mas é necessário dizer, o que esse novo processo civil faz é interditar as decisões progressistas divergentes. Por quê? O juiz de primeira instância que trabalha numa perspectiva progressista, ele será capturado pela lógica dos precedentes. Mas aquele juiz que desrespeita os precedentes para encarcerar, para negar benefícios, para negar direitos, ele não enfrentará a lógica dos precedentes. Depois vocês me digam se eu estou correto ou se eu estou errado. Mas a ideia de normalizar é normalizar para a manutenção, porque é para isso que o direito serve. Portanto, as decisões divergentes que fogem da normalização serão capturadas. Mas aquelas que se pautam pela negatividade, por aquilo que o direito se presta, passarão impunes. Possibilidade emancipatória do direito. E confiando os rumos do direito a tribunais que sequer garantia do Estado laico preservado. E eu estou falando de algo recente, para dizer do mínimo. Essa garantia que a gente achava que tinha certo, correto, tipo, mano, é Revolução Burguesa, 1789, separar o Estado da Igreja. Maravilha, conquistamos isso. Em 2017, perdemos isso. Princípio da reversibilidade dos direitos humanos. A gente vai ver daqui a pouco. Basta cochilar para que todas as conquistas históricas construídas ao longo de séculos de lutas sejam perdidas assim. Direitos humanos não vêm para ficar. Nunca vieram. Basta que uma conjuntura econômica, basta que um golpe institucional, basta que exista qualquer ameaça aos poderes instituídos para que todo o arcabouço de direitos humanos seja simplesmente colocado abaixo, solapado, enterrado. Não fui eu, foi o STF que disse. A possibilidade de ensino religioso com vertentes evangelizantes. Promover o ensino religioso dentro de escolas públicas por meio de autoridades religiosas. E falou mais que isso, porque ainda marcou qual religião pode ser. Não são todas as matrizes religiosas que estão cobertas pela decisão da STF. Tá? Galera do satanismo não tá feliz com a decisão do STF. Tá? Bom, continuando. Aqui só uma indicação de leitura de novo. Poderá o direito ser emancipatório? É um texto do Boaventura, lá do começo dos anos 2000, mas vale muito a leitura. Porque ele resume mais ou menos essa perspectiva do Boaventura de enxergar o direito como algo contraditório, como algo que pode ser usado para emancipar e para reprimir. Tá? Prene de contradições e, portanto, prene de possibilidades. Bom, como distinguir ações, leis e políticas na perspectiva de uma globalização alternativa? Aqui existe uma pergunta, como saber se algo que está sendo praticado às vezes com as melhores das intenções pode se enquadrar como uma alternativa? Dentro daquelas sociologias das ausências e das presenças, como identificar que uma prática é verdadeiramente emancipatória? Talvez o grande critério seja a participação popular. E o que eu quero dizer com participação popular? Significa diálogo a partir de uma ação de transnacionalmente organizada de grupos oprimidos. Aqui para você lembrar, cosmopolismo subalterno insurgente. Ou seja, perspectiva que perpassa o horizonte nacional, territorial do Estado, subalterno
Porque diz respeito aos subalternizados, aos excluídos, aos oprimidos de toda sorte. E insurgente porque se insurge contra a lógica de repressão e violência do sistema. Aqui eu lembrei para você jamais esquecer, nós está tudo junto e organizado. Essa é a perspectiva do cosmopolismo subalterno insurgente, que significa adotar uma perspectiva emancipatória e não meramente regulatória. É utilizar o direito contra os objetivos princípios a que o direito serve. Tá? Torcer aquilo que seja possível. Esse universalismo concreto se pauta num diálogo intercultural. E aqui daqui a pouco a gente vai fazer uma diferença entre a perspectiva multiculturalista e a perspectiva intercultural, que é adotada pelo Boaventura de Souza Santos. Só para a gente ter um diálogo aqui, se eu digo que é multicultural, eu basicamente estou dizendo que existe uma cultura padronizada que servirá de parâmetro de tolerância para as demais. Intercultural traz uma ideia de horizontalidade. Tudo bem? Não há valoração, não há cultura padrão. O que existem são diferenças. Então, a participação dos oprimidos de toda sorte e na construção desse projeto, e essa participação sendo intercultural, ou seja, se dando na dinâmica do diálogo intercultural, é o que caracteriza uma ação como potencialmente emancipatória. Aqui eu chamei a atenção para duas coisas da prática do cotidiano da defensoria. Primeiro, a importância da existência do defensor público interamericano para dar voz a esse cosmopolismo subalterno insurgente. Voz institucional, claramente, porque voz ele tem. Mas para os âmbitos institucionais, a figura do defensor público interamericano é fundamental. De novo, adianta o defensor público interamericano acreditar que ele sabe o que é melhor? Não. Isso não é uma perspectiva emancipatória, isso é regulatória. Para que o defensor público interamericano de fato atue numa perspectiva emancipatória, ele precisa lutar junto com, ouvir as demandas e fazer dessas demandas pautas de atuações. Beleza? Daí a importância da proximidade da instituição Defensoria Pública com a sociedade civil. Sobretudo a sociedade civil organizada, traduzida em movimentos sociais. Tá? Segundo, isso daqui é notório. Pensar como que as políticas que atendem pessoas em situação de rua são meramente regulatórias. Porque elas trazem pronta a caixinha de ferramenta a ser aplicada. Jamais é feito a consulta a essa população. Quais são os desejos, quais são os anseios, quais são as necessidades. Eu pressuponho isso e crio uma política pública a partir do meu critério de dignidade, do meu horizonte de efetividade de direitos humanos. Então não há como ser emancipatório se não houver participação popular na construção das diretrizes, no desenrolar das políticas e na avaliação dos resultados. São os três momentos para construir as diretrizes. Ao longo do processo de aplicação da política, eu devo estar em constante contato com a população e eu devo avaliar os resultados daquela política a partir das perspectivas da população que foi por ela atingida. Ouvir mais do que falar. E não é ouvir para dizer, ah tá, ok, fizemos audiência pública, agora a gente esquece tudo que a gente fez e faz do nosso jeito. É ouvir participando. Ainda que aquilo seja contrário à sua expectativa teórica, é deixar de lado a sua expectativa teórica e acolher aquilo que a prática trouxe, procurando dar àquela necessidade o fundamento jurídico. Esse é o trabalho de tradução que a gente falou ali atrás. E isso é muito difícil, por quê? Porque o saber científico em algum momento nos coloca em posição de opressores. O elitismo é algo que contamina. E ele muitas vezes vem forjado na forma de cargo público. Aí como essa pessoa acha que sabe alguma coisa de execução penal? Eu estudei anos, passei no concurso. Ela acha que ela vai conseguir falar pra mim quais são as necessidades? Eu tô cansado de visitar presídio. Você passa por revista íntima? Você tem preso na família? Você leva o jumbo? Você conhece as organizações criminosas de dentro delas? Você sabe quais são as lógicas que perpassam o presídio na sua integralidade?
Você é afetado diretamente por essas lógicas? Isso é ouvir consciente. É permitir de fato que aquela pessoa participe no processo de construção. Beleza? Cuidado, o revestimento de cargo público não te dá conhecimento sobre a realidade. Te dá possibilidade de atuar junto com quem conhece a realidade. O esforço cotidiano nunca te coloca no lugar do outro. Aproxima, cria empatia, mas não significa que você sabe o que significa ser, por exemplo, familiar de pessoa encarcerada. Beleza? Bom, intercultural e não multicultural. Aqui é a perspectiva que a gente conversou. Quando existe um olhar multicultural, inevitavelmente eu estou dizendo que existe uma cultura padronizada, quase sempre a cultura ocidental, e que eu tolerarei a existência de outras formas de ser e estar no mundo. Basicamente, existe uma conotação hierárquica na perspectiva multicultural aos olhos do Boaventura. Existe um padrão cultural que tolera a existência de outras formas de cultura. Na perspectiva intercultural, eu parto do princípio de todo e qualquer catálogo de valores é incompleto. Toda e qualquer cultura é incompleta. Tem vazios, tem problemas, sofre de contradições. E a partir disso, eu promovo uma hermenêutica diatópica. O que significa diatópica? Topóis são aqueles conjuntos de valores fortíssimos que são plenamente aplicáveis numa determinada população. Mas quando são tirados desse horizonte e levados a outras, podem promover problemas seríssimos. Vou dar um exemplo que aparece muito no Facebook da história do Umbutu. Diz que um antropólogo que estava numa tribo, né, ele pensou em fazer uma brincadeira com as crianças, comprou um monte de doces e resolveu colocar todos os doces num determinado lugar e organizar uma corrida das crianças, certo? E aí colocou todas as crianças em fila lá e deu a largada. Quando ele deu a largada, todas elas deram as mãos, correram para os doces e dividiram. E aí ele ficou chocado, né? Perguntou, como assim? Um de vocês poderia ter todos os doces e inclusive o controle de para quem você daria o doce ou não. E que aí uma das crianças responde para ele, Umbutu, eu só sou quando você é. Que é uma filosofia, uma outra gramática de concepção de direitos humanos, que acredita que a individualidade só existe quando existe coletividade. Tá? Tem a ver com a ancestralidade africana. Então vejam, o topói da individualidade, do princípio da competitividade, de que somos todos contra todos, é um topói que se aplica perfeitamente à nossa sociedade ocidentalizada capitalista. Mas quando eu levo essa ideia de natureza humana para uma outra sociedade, dá chabu, dá tela azul. Não funciona. Tudo bem? Hermenêutica diatópica, portanto, é estar nos dois horizontes. É estar com o pé em cada cultura, compreendendo que a individualidade é muito importante no respeito à subjetividade, no respeito a questões de foro íntimo. A minha orientação sexual, a minha forma de ser e estar no mundo, a minha história, os meus desejos. Mas essa concepção individualizada levada à quintessência como nós temos, anula os processos coletivos. E só há felicidade possível no âmbito da coletividade. Porque é impossível estabelecer um horizonte isolado em que eu seja feliz enquanto todos os outros são miseráveis. Então isso é hermenêutica diatópica. Aproveitar o que há de mais humano, de horizonte mais amplo de reconhecimento de dignidade em cada uma das culturas, sem valoração. A ideia de completude e não de afastamento. Naquilo que somos diferentes, nos completamos. E não naquilo que somos diferentes, nos damos as costas. Tudo bem? Reconhecimento de incompletudes mútuas é condição sine qua non de um diálogo intercultural. Só que aí, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, parece tudo muito lindo, a gente vai dar as mãos e fazer uma ciranda, né?
Só que aqui são só citações, pessoal. Só para vocês saberem, isso aqui é importantíssimo. Como é que, se eu tenho dois topóis de valores, só voltar nisso daqui, se eu tenho dois topóis de valores, como que eu escolho aquele que vai prevalecer naquela lógica específica para aumentar a potencialidade de emancipação? Eu sempre escolho aquele que ampliar ao máximo a consciência de incompletude, aliás, ampliar ao máximo a consciência da incompletude mútua através de um diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé numa cultura e outro noutra. Nisso reside o seu caráter diatópico. De novo, topóis, tópico, portanto, diálogo intercultural. Só daqui a pouco eu volto na questão do como definir, qual conceito usar. Só quero passar por isso daqui primeiro. Olha só, o problema é que esse diálogo intercultural não se dá nas nuvens da metafísica. Não se dá num ambiente em condições ideais de temperatura e pressão, lembra disso? Se dá no chão da história. E a história da humanidade é marcada por relações absolutamente díspares entre países, nações e povos. Existem colonizadores e existem colonizados. Existem escravizadores e existem escravizados. Existem ricos e existem pobres. E isso, o diálogo intercultural não fica infenso. Então, como promover diálogo intercultural, reconhecimento de incompletudes entre Brasil e Portugal? Entre brancos e negros? Entre homens e mulheres? Entre culturas e formas distintas que não estão marcadas historicamente por um tratamento equitativo, em que houve opressão, violência, genocídio, morte. Então aqui, o próprio Boaventura reconhece, demora um pouquinho para ele reconhecer, ao meio. O próprio Boaventura reconhece que há relações imperialistas entre os países e de dominação entre os povos. Então aqui, pessoal, ele está dizendo que a história da humanidade faz com que o diálogo intercultural seja algo extremamente difícil, permeado por traumas, por dores, por processos históricos que resultaram em realidades totalmente diferentes. Então, assim, por desconfiança, por medo, por raiva, por ódio. Porque essa história de paz e amor, ela é muito funcional ao opressor, né? Pouco ao oprimido. Porque quem bate esquece fácil, quem apanha nunca. Então aqui, pessoal, está a ideia de que, de fato, o diálogo intercultural é muito difícil. E se há um horizonte possível dele realizar, é o horizonte deslocado sul-norte. O que eu quero dizer com isso? De forma histórica, o sul, quando Boaventura fala, não é só a perspectiva geográfica. São todos os países e povos que foram oprimidos, colonizados e passaram por processos violentos de expropriação e expoliação. O norte, que é o norte enriquecido, estabelecido mediante a exploração do sul, deve estar aberto a reconhecer os erros históricos e a dialogar aprendendo com o sul. Aqui, pausa para... Isso aqui é um horizonte utópico. Nós estamos tratando de uma teoria de construção utópica. De novo, para que serve? Para a gente caminhar. Aparentemente parece algo muito irreal de acontecer. Mas essa é a perspectiva teórica crítica. Propor um modelo, ainda que ele pareça neste momento absolutamente irreal. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu como professora acredite que esse modelo seja viável. Mas eu estou trazendo ele por quê? Porque é a perspectiva teórica que perpassou o exame e a perspectiva teórica que dialoga com o examinador do último exame. Beleza? Mas o fato de vocês verem com desconfiança isso não é ruim. Significa que, mesmo diante de teorias críticas, vocês não estão seduzidos pela minha oratória. Vocês não estão seduzidos pela potencialidade dos direitos humanos. Vocês estão olhando isso com desconfiança, a partir das realidades históricas que vocês conhecem. Então vocês estão dizendo, sim, é um horizonte possível, mas, espera lá, será que realmente haverá algum dia a possibilidade de um diálogo horizontal entre oprimidos e opressores, que continua existindo na realidade? Essa é algo que deve permanecer. Mas enfim, saibam que existe a teoria e que existe o conceito.
E saibam que vocês estão plenamente livres para criticá-lo. E é fundamental que o façam. Consciência crítica a gente desenvolve lendo e matando nossos ídolos. Né? Se você tem um autor que você concorda com tudo que ele fala, ou uma autora, pera lá. Você não está mais tratando como referencial teórico, mas como topoi, como divindade, como qualquer outra coisa. É necessário duvidar dos mestres. Inclusive, de mim, estou aqui parecendo muito legal. Beleza? Então, olha só. Essa é a perspectiva de que o imperialismo cultural, o epistemicídio, que seria essa forma de assassinato de outros conhecimentos, que são conhecimentos científicos, mas que tiveram outras matrizes de racionalidade, outras formas de estruturação, isso só será possível se a gente conseguir reconhecer as incompletudes e principalmente se o norte, representado por todos aqueles que se valeram da espoliação e da violência, estiverem dispostos a aprender com o sul. Isso seria a construção de uma nova universalidade, que não é uma universalidade dada, pressuposta, mas uma universalidade de convergência, uma universalidade construída a partir desse diálogo. Tudo bem? Bom, saiu aqui. Aqui de novo. Primeiro, quais são os critérios para a construção de uma hermenêutica verdadeiramente diatópica? Primeiro, eu devo, entre dois topóis sobre a mesma questão, entre dois valores, dois conceitos diferentes, eu devo optar por aquele que vai mais longe no reconhecimento do outro. Exemplo básico: direitos do homem, direitos humanos. Em muitas sociedades, os direitos humanos ainda têm como titularidade exclusiva os homens. Então, se eu estou num diálogo intercultural entre uma cultura que tem como modelo do sujeito de direito o homem e uma outra cultura que reconhece a titularidade de direitos humanos como sendo de todo ser humano, homem, mulher, ou, enfim, qualquer pessoa caracterizada como ser humano, eu devo optar por aquele que vai mais longe no reconhecimento da dignidade do outro. Segundo, as pessoas e os grupos sociais têm direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza e direito de ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza. Então, os dois critérios são igualdade com respeito à diferença e, num conflito entre conceitos diferentes, eu sempre opto por aquele que estende a ideia de reconhecimento, reconhece o outro, alarga o conceito de dignidade. Beleza? Só que aqui também tem um problema. Quem é que define quem é o conceito que alarga? Quem é que define como sendo o conceito mais amplo de dignidade? Ali parece fácil. É um exemplo abstrato. Direitos do homem, direitos humanos. Mas isso nem sempre é. E se eu tenho, para usar o exemplo que a gente já usou, uma cultura pautada na ideia de individualidade e uma cultura pautada na construção comunitária, de que o indivíduo só existe enquanto membro de uma comunidade. Qual das duas concepções alarga mais o critério de dignidade? Tenho certeza que a gente ficar aqui 3 dias debatendo, nós não vamos chegar no consenso. Se é melhor que o indivíduo seja respeitado, ainda que em detrimento da comunidade, ou se a comunidade deve sobreviver para além do indivíduo. Dos dois lados existem possibilidades totalitárias de violência. E aí? Não precisa me olhar não, que eu não faço a menor ideia da resposta. Só estou jogando o problema. De que parece uma coisa tranquila reconhecer qual é o conceito mais abrangente. Mas no diálogo intercultural isso não é. Professora, eu não sei se você tem a mesma impressão, mas às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em reconhecer os direitos humanos por isso, né? Que acaba se passando muito uma cultura local contra uma cultura total, né? Então, como se a gente tivesse a partir da minha cultura querer dizer o que tem que ser a melhor cultura do outro. Você está falando da grande dicotomia entre universalismo e relativismo cultural. A ideia de que, por exemplo, a forma como eu estabeleço a relação entre homens e mulheres no Oriente Médio é pior,
é mais indigna, é violatória dos direitos humanos do que a ideia, do que as relações entre gêneros no Ocidente. E que o Ocidente tem uma concepção mais alargada de dignidade das seres humanas. Isso é uma verdade? Em qual medida? Se eu ainda tenho sexismo, misoginia, estupro, situação de subalternidade de mulheres. Eu posso ter um discurso bastante favorável à emancipação feminina no Ocidente. E esse discurso pode não existir no Oriente. Mas as práticas cotidianas são violatórias nos dois lugares. Como é que eu definiria qual é o melhor conceito para aplicação? Então é isso. E muitas vezes o que você está me dizendo é o que a gente conversou ali. O universalismo vem como imposição. E isso viola a história, a cultura de um povo. Por isso que o diálogo, a hermenêutica diatópica tem a ideia de construção de um universalismo convergente. Eu só posso chegar a uma concepção do que vem a ser dignidade humana se eu me desfizer dos topóis e dos dogmas, estiver disposto a dialogar nessa perspectiva. O que de fato é uma concepção sobre a dignidade das seres humanas? O que eu tenho que levar em conta? Onde estão as minhas falhas, as minhas violações e aonde estão as dos outros? No que o outro me ensina? Beleza? Está corretíssimo. Essa ideia de que eu consigo implantar direitos humanos por imposição é imperialismo. É a primeira questão do Caio. A ideia de que os direitos humanos vêm numa caixinha, que eu chego, primeiro eu taco uma bomba, depois eu abro a caixinha, pronto, temos direitos humanos. Desconsiderando o histórico de relações daquelas populações. Isso não existe. Beleza? Tá corretíssimo. Bom, tá acabando, viu, gente? Pelo menos a de hoje. Sexta-feira eu volto. Direitos humanos, ilusões e desafios. Vista da Lua, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é irretocável. O que isso quer dizer? Que o horizonte normativo dos direitos humanos é o melhor dos mundos. Quanto mais longe eu olhá-lo, mais maravilhoso ele se torna. Que é, de novo, a ideia do circulacionismo jurídico. Estudar direitos humanos no paradigma normativista, mano, é maravilhoso. O problema é que esse lugar quentinho e confortável está cercado por violações de direitos humanos. Está cercado pela miséria, pela pobreza, pela violência. Então ficar ali no quentinho é muito confortável. Mas isso faz com que você se torne violador de direitos humanos, ao não reconhecer que aquele horizonte normativo não se traduz em realidades práticas. Beleza? Vamos só ver essa questão aqui. Olha só, para terminar a aula de hoje, para a gente começar amanhã com essas tensões. Primeira coisa, é um fato que a gramática dos direitos humanos se tornou a linguagem universal. A gente pode problematizar essa universalização, mas hoje, grande parte do diálogo acontece a partir da matriz de direitos humanos. O conteúdo dessa matriz tem diferentes percepções, mas se fala em direitos humanos. Só que isso é uma coisa bizarra, porque embora se fale em direitos humanos, a maioria das pessoas do globo não são sujeitos, são objeto de políticas de direitos humanos. Não são construtores do conteúdo, são objetos das políticas. E aqui existe uma grande importância, é uma frase do Davi Sanchez Rubio também, sobre a diferença entre o que se diz e o que se faz em matéria de direitos humanos. Né? A gente tem um exemplo muito bacana para usar, que é o famoso esquerdomacho. Né? Todas as mulheres aqui presentes, né, que militam em alguma coisa, ou mesmo na faculdade, sabem que tem sempre o companheiro homem, que é descoladíssimo, que está aí super comprometido com as lutas sociais, engajados nos movimentos, mas que é um tremendo do machista e misógino, que oprime a companheira, né, que nos movimentos sociais protagoniza sem nunca dizer que faz parte de um coletivo, que faz mansplaining. O que é? O cara explicar uma coisa que você não perguntou ou mais, que você conhece mais do que ele. É tipo um homem querer te ensinar a usar absorvente íntimo. Não, é simples, é só ser amigo, né? Desde os 13 nós estamos nessa vida aí. Mas isso é
fazer discurso sobre direitos humanos não significa efetivá-los nas práticas diárias. Aliás, esse é o grande desafio, fazer direitos humanos desde o café da manhã, em todas as suas relações, em todos os seus âmbitos. Escrever sobre direitos humanos, não adianta muito ser defensor público comprometido com os assistidos e dentro de casa bancar o tirano, com os filhos, com o esposo, com a mulher. Esse conflito, essa perspectiva de que o agir é diferente do produzir, teórico-acadêmico, é o que afasta os direitos humanos da ideia de permeabilidade nas relações sociais. Muito se fala e muito se escreve, já gastou muita tinta sobre direitos humanos, mas e as práticas diárias orientadas por eles? Que são, na verdade, o que a gente reproduz todos os dias. Então, pessoal, aqui de novo, os direitos humanos como bandeira, eles têm sido utilizados para branquear o vermelho do sangue derramado pelo Ocidente. É em nome dos direitos humanos que a gente promove até hoje políticas racistas, a começar pela própria abordagem e processo penal e de encarceramento no Brasil. É em nome de direitos humanos como segurança, como liberdade, como patrimônio, que eu promovo o genocídio e o encarceramento em massa, sobretudo da população jovem negra. Não tem outra bandeira, são direitos humanos. É em nome dos direitos humanos que eu condeno populações a morrerem em barcos no Mediterrâneo. Porque para preservar o estado de bem-estar social para os europeus, eu não posso admitir a entrada do imigrante. Porque isso é aumento dos custos, inviabilidade. Então, para preservar os direitos humanos das populações europeias, eu permito que populações inteiras morram em barcos tentando fazer a travessia para o paraíso. Em nome do quê? De novo, direitos humanos. São os direitos humanos que fundamentam os estados de exceção permanente contra terroristas, trabalhadores, migrantes, sem documentos, refugiados. Afinal de contas, Guantánamo existe por quê? Qual é a bandeira que sustenta? Direitos humanos, preservação da vida, luta contra o terrorismo, a união de todos os povos contra o mal. O mal tem nome e sobrenome muçulmano. Vocês já perceberam que quando acontece um atentado como esse que aconteceu em Las Vegas, como o atirador não chama Omar Mohammed, ele é um atirador. Se chamasse Omar ou Mohammed, seria um terrorista. Vejam, xenofobia e racismo alimentando um discurso. Faz toda a diferença, a palavra tem poder. Chamar o branco rico, porque ele era um cara bem de vida, chamar o branco rico estadunidense nato de atirador e não terrorista, significa construir um estereótipo de terrorista reafirmando. Tudo bem? Então veja, a bandeira dos direitos humanos carrega muito sangue, porque em nome dele são todos os dias violados os direitos humanos dos de sempre. Os direitos humanos ainda têm uma marca forte. Normalmente, eles pertencem, no sentido da propriedade, a pessoas brancas, homens, ocidentais, heterossexuais e cristãos. Essa é a marca dos direitos humanos. Cisgêneros também, né? Pra gente fazer a diferenciação que fizemos hoje. A todos os outros, eu utilizo a bandeira dos direitos humanos para continuar promovendo as lógicas de extermínio e de opressões. E você chegou aqui achando que ia ser uma aula sobre direitos humanos. Né? Bom, já está tarde, estamos cansados, a matéria é pesada. Então, se ninguém tiver nenhuma intervenção ou pergunta para fazer, a gente encerra por hoje. Eu volto nessa sexta-feira para mais uma dose, né? And now! Ultimate Fighter, quase. Mas eu queria agradecer. É muito bom saber que a gente fala para um público em que existe empatia no olhar. Quando a gente vai dar uma aula dessa em determinados auditórios, a gente se sente constantemente violado, porque os ouvidos estão fechados e os corações endurecidos. E não foi isso que eu encontrei aqui. Então eu já estou bastante satisfeita de saber que a Defensoria Pública terá pessoas como vocês prestando concurso e disputando essa instituição.
que fique muito claro, a Defensoria Pública não está pronta e acabada. Tal como os direitos humanos, ela está em processo de construção e constante disputa. Existem muitos defensores comprometidos com os direitos humanos e com os subalternizados, mas também existem defensores comprometidos com a manutenção do sistema, com a lógica de exclusão e com a utilização da Defensoria Pública para outros fins que não esses. Então saibam que é uma instituição em disputa e que vocês são peças-chaves na disputa para que a instituição, para que a Defensoria Pública cumpra o seu papel histórico-constitucional, que é de tomar parte, de tomar partido, de escolher um lado. E vocês já sabem qual lado que é, porque vocês estão aqui no cursinho popular de formação de defensores e defensoras. Tá? Palmas para vocês. Um oferecimento de passo aqui.